Férias nem sempre são sinônimo de paz e tranquilidade. Não concorda comigo, RH? Se assim como eu, você concorda que férias e estresse não combinam, fica aqui comigo que eu vou te explicar como simplificar os processos que envolvem esse benefício. Olá, RH! Eu sou a Carol Lorenzi. Sejam muito bem-vindos ao canal da Metadados, o RH em Sintonia. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das novidades. Combinado? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre férias. Quem tem direito a férias hoje? Todo trabalhador que trabalhar dentro da empresa durante 12 meses completos. Então, para cada 30 dias completos que ele trabalha na empresa, ele tem direito a 2 dias e meio. Ao final dos 12 meses, ele vai ter o direito a 30 dias de férias. Além disso, o trabalhador também pode perder o seu direito a férias. De que forma? Se ele ficar mais de 30 dias afastado por licença não remunerada, se ele tiver mais que 6 faltas durante o período aquisitivo, ou se caso ele fique afastado por mais que 6 meses durante o período aquisitivo por doença ou acidente de trabalho. Nesse caso, o período de férias se encerra quando ele começar o afastamento e se passa a contar um novo período a partir do retorno dele. Quando a empresa for ceder as férias, ela também pode converter 1/3 do período cedido de férias em abono pecuniário, desde que o empregado solicite esse abono 15 dias antes do término do período aquisitivo dele. Então, esse é um direito que o empregado pode solicitar para a empresa. As férias elas podem ser divididas em 3 períodos a partir da reforma trabalhista e também pode ser fracionado para menores de 18 e maiores de 50. Só que nós temos que atentar que os menores de 18, pelo menos um dos períodos de férias deles, devem recair durante o período de recesso escolar, então durante as férias de escola desse menor de idade. Além disso, pessoas da mesma família têm o direito de tirar férias durante o mesmo período. Um dos períodos entre as duas pessoas da família já é suficiente. A gente precisa cuidar também alguns pontos, como por exemplo, o pagamento. O pagamento ele deve recair 2 dias antes do início dessas férias. Então, na verdade, a gente tem que cuidar para que esse pagamento recaia num dia útil. Essas férias nunca podem começar antes de um feriado, um final de semana ou um dia de repouso. Também deve iniciar 2 dias antes. E a gente precisa comunicar as férias do empregado com pelo menos 30 dias de antecedência, para que ele possa ter um tempo para se organizar também. Quanto ao pagamento, é importante que a gente observe a base de cálculo que nós vamos utilizar. O que a gente usa hoje para pagar as férias? A gente usa o salário contratual dele e tudo aquilo que ele tenha de médias durante o período, ou seja, aquilo que é variável. Por exemplo, ele teve horas extras durante o período aquisitivo, ele teve insalubridade, ele teve adicional noturno, ele teve repouso, ele teve comissão. Tudo isso deve ser juntado e feito à média. Só que se atente para aquilo que o sindicato fala, porque alguns sindicatos determinam alguma forma de cálculo específica. Se o seu sindicato não fala nada sobre a forma de calcular essas férias, você siga o que é padrão CLT, média dos 12 meses do período aquisitivo. A gente também tem que ter um cuidado que é referente ao imposto de renda. Como eu sempre pago 2 dias antes do início das férias, pode ser que o início das férias seja em um mês e o pagamento seja no mês anterior. Então, o meu imposto de renda é calculado a partir da data de pagamento. Por exemplo, estou pagando férias no dia 30 do mês e as férias vão iniciar no dia 2 do mês seguinte. Então, eu preciso juntar o pagamento dessas minhas férias com tudo aquilo que eu paguei no mês anterior, salário, adiantamento, né? Exceto 13º, porque 13º é tributação exclusiva. Então, eu tenho que ter um cuidado que a minha referência sempre é o pagamento. Já o INSS, ele recai no mês em que eu estou cedendo as férias. Então, no recibo de férias, imagine que eu tenho férias, adicional de 1/3, que eu sempre preciso pagar, né? Então, além da minha média, uma adicional de 1/3, eu vou descontar uma provisão de INSS, então eu provisiono quanto que daria a partir daquele valor o meu INSS, segundo a tabela de INSS, e vou descontar o meu imposto de renda. Quando eu for fechar a minha folha de pagamento, eu vejo quantos dias das minhas férias recaem naquele mês e aí eu proporcionalizo o total do meu pagamento de férias e faço um novo cálculo de INSS. Então, assim, suponhamos que eu tenha férias que recaem todas dentro do mês, na hora que eu for calcular minha folha mensal, eu vou ver o que eu preciso pagar, o que eu preciso descontar, o que eu já descontei de INSS. A gente geralmente estorna esse INSS
né? Porque ele era uma provisão e faz o cálculo de forma correta. A mesma coisa se minhas férias recaírem 15 dias no mês, 15 dias no outro. Eu vou pegar, vou proporcionalizar essas minhas férias, botar metade no mês, metade no outro e vou calcular o meu INSS de forma correta, considerando o meu salário do mês, adicionais de hora extra, né? Tudo aquilo que tributa e vou calcular o meu novo INSS. Então, assim, aquilo que está como INSS no meu recibo de férias, ele é um provisionamento de quanto tem seu valor, né? Efetivo, porque eu preciso pagar um líquido. Mas eu vou ter o meu valor real no momento em que eu calcular a minha folha mensal. O imposto de renda não. O imposto de renda é aquilo que eu calculei no meu recibo, é aquilo que está no recibo e a gente não mistura as coisas. De uma maneira bem simples, o cálculo de férias vai ser o total do salário, todas as médias dos adicionais que esse empregado tenha, dividido pelo número de dias de trabalho no mês, ou seja, dividido por 30 e multiplicado pela quantidade de dias de férias que nós vamos ceder. Abono pecuniário também faz o mesmo cálculo. Muito cuidado se o período de férias já estiver no segundo vencimento, ou seja, eu tive um período de 12 meses vencido, eu tenho mais um período de 12 meses que também está vencido. Nesse caso, toda parte de férias que ficar fora do segundo período vencido deve ser paga em dobro, exatamente o mesmo valor que você pagou daquelas férias que o funcionário teve cedida. Então, esse é o cuidado das férias em dobro. Quando a gente for dar as férias para o empregado, que a gente comunica a ele, a gente sempre tem que observar o limite de gozo que a gente tem. Então, eu vou dar férias para o meu empregado a partir do mês de janeiro, por exemplo, 10 de janeiro. O período aquisitivo dele era de 26 de janeiro de um ano a 25 de janeiro do ano seguinte. Qual que é o meu prazo para ceder a totalidade das férias dele? É de um ano a partir do vencimento do período. Então, minhas férias venceram em 25 de dezembro. Eu tenho até o dia 25 de dezembro do próximo ano para zerar o saldo dele. Então, eu posso dar 10 dias em janeiro, 10 dias em março, 10 dias em novembro, desde que lá naquele momento do próximo vencimento de férias eu não tenha saldo pendente. Se vencer lá na frente as férias e eu tiver saldo pendente, saiba que aquele período vai ter que ser pago em dobro, com todas as médias referentes ao período aquisitivo. Falando um pouquinho de E-Social também, algumas obrigações que a gente tem, além de comunicar as férias para o empregado, a gente precisa mandar o evento S2230 de afastamento até o dia 15 do mês seguinte ao início das férias. De acordo com o layout 1.0, a gente pode mandar o início e fim no mesmo evento, ou eu posso mandar um evento de início e um evento com o fim. O novo layout do E-Social diz que o período aquisitivo que se refere a essas férias que o empregado está gozando, eles devem ir dentro do evento. Só que observem que pode ter duas situações em que as férias podem ser interrompidas. Uma, no caso do funcionário vir a falecer durante o período de férias, a gente não precisa mandar o evento de encerramento ou excluir o evento de encerramento de férias, tá? A gente pode fazer direto a rescisão. Esse período que nós pagamos de férias para ele e que ele, infelizmente, não veio a gozar, a gente desconta da própria rescisão. E o outro caso, né, menos infeliz, é no fato de licença maternidade. Então, uma empregada gestante que daqui a pouco estava de férias e no meio das férias dela, ela veio, né, a criança veio a nascer, a gente interrompe as férias dela, ela passa os 120 dias da licença maternidade, no retorno da licença maternidade, ela termina de gozar o que falta de férias. Então, sei lá, ela tinha 30 dias de férias, ela estava no 15º dia, no 16º, a criança nasceu, a gente interrompe, manda um evento para o E-Social interrompendo essas férias, né? A gente exclui o evento de retorno, com a data do retorno do afastamento, dizendo que essas férias foram até tal dia, os dias efetivos. A gente manda um novo 2230 com a licença maternidade para ela. Passam-se os 120 dias, a gente manda um novo 2230 com as férias e aí manda-se, né, ou no mesmo evento, ou um evento, a data de encerramento dessas férias, tá? Então, a gente pode ter essas férias que começaram aqui, tiveram esse espaço e terminaram aqui ao final. Quanto ao pagamento, no segundo período, a gente não tem o que pagar para essa empregada, porque como as minhas férias eu pago antecipadamente, eu tenho que levar em consideração que todo o período, a totalidade das minhas férias já foram pagas dentro do recibo de férias. E a licença maternidade é paga durante a folha mensal. Então, eu não teria problema de eu pagar 30 dias de férias, ela ter gozado 15, 120 dias de licença e os 15 restantes de férias, e esses 15 ela não receber, porque ela já teve
o pagamento dela. Lembrando que, mesmo que as férias sejam fracionadas em 3 períodos, os períodos não podem ter menos de 5 dias e eu tenho que ter pelo menos um dos períodos com no mínimo 14 dias. Agora, você deve estar se perguntando, e as férias coletivas, Carol, como que elas ficam? Na verdade, as férias coletivas, elas têm algumas pequenas diferenças das férias que a gente dá individualmente para o empregado. No caso de férias coletivas, a gente precisa fazer uma comunicação ao Ministério do Trabalho e aos empregados, então a gente fixa no mural, depois de protocolado no Ministério do Trabalho e Sindicato dos Empregados, com no mínimo 15 dias antes do início das férias coletivas. As férias coletivas podem ser cedidas também por setor, por estabelecimento, por um grupo de pessoas em comum dentro da empresa. Nem todas as férias que acontecem no mesmo período são coletivas. Para elas serem coletivas, precisa haver a comunicação. Então, sim, eu posso muito bem dar férias coletivas para um setor comercial, por exemplo, e não dar férias coletivas para um setor administrativo. Eu posso dar férias coletivas para a parte da indústria e não dar férias coletivas para o setor comercial. A empresa ela pode optar, desde que isso fique claro dentro da comunicação do aviso que a gente protocola lá no Ministério do Trabalho e no sindicato. Diferente das férias normais, as férias individuais que a gente dá para o empregado, as férias coletivas elas não têm data de início pré-determinado, elas não têm um número mínimo de dias de férias, salvo se o próprio sindicato determinar alguma coisa ou ele não autorizar. Mas de resto, eles são um pouquinho mais flexíveis, né, do que as férias individuais do empregado. Só que o pagamento dessas férias, eles continuam sendo 2 dias antes do início das férias. Esse dinheiro ele tem que estar à disposição do empregado 2 dias antes do início das férias. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa que vai dar 10 dias de férias coletivas para os seus empregados, começando dia 26 de dezembro. Essas férias começariam dia 26 de dezembro e iriam até 4 de janeiro. Se o empregado ele tem mais que um ano de empresa, ou seja, ele já tem algum período aquisitivo vencido, ou já teve algum período aquisitivo vencido, mesmo que ele não tenha saldo de férias, nós vamos dar saldo, nós vamos antecipar. Então, assim, chegou no dia lá, 26, ele tem um saldo de 5 dias, nós estamos dando 10 dias de férias, não tem problema, nós vamos antecipar esse período, nós vamos dar os 5 que ele tem, os 5 futuros, por 2 meses a provisão contábil dele de férias vai estar zerada, porque ele tem um saldo negativo de férias. Então, quando a gente der essas férias lá em dezembro, ele vai estar com um saldo negativo de 5 dias. No primeiro mês, a partir dali, saldo negativo de 2 dias e meio, vai zerar, e a partir do terceiro ele começa a ter um saldo de férias e a gente pode provisionar. Se no caso ele já tem férias vencidas, por exemplo, ele teve lá 20 dias de saldo e nós estamos dando 10, a gente dá esses 10 dias de férias para ele e ele pode tirar esses outros 10 ou, enfim, né, ele tem, sei lá, 25 dias, eu vou lá, dou 10 dias, antecipo. Isso não teria o menor problema, tá? Então, isso são para empregados que foram já admitidos e que já tiveram em algum momento férias vencidas. Então, antes do ano que eu estou dando. Então, eles têm mais que 12 meses de trabalho a partir do início das minhas férias coletivas. Agora, quando eu tenho um empregado que ele não teve férias vencidas, ou seja, ele foi admitido a menos de 12 meses do início das minhas férias coletivas, eu posso ter 2 situações. Vou dar um exemplo aqui. Um empregado que foi admitido dia 12 de março, no final do período, lá quando eu começar as minhas férias coletivas, dia 26 de dezembro, ele vai ter direito a 9/12 de férias. Ou seja, ele tem direito a 22 dias e meio de férias naquele momento. O que a gente vai fazer? Encerrar o período aquisitivo e passar a contar um novo. Então, o período dele que anteriormente iria de 12 de março até 11 de março do ano seguinte, passa a ser de 12 de março até 25 de dezembro, o dia anterior ao início dessas férias coletivas. Ele vai gozar de 10 dias e ficar com saldo de 12 dias e meio para tirar no período de um ano, antes que vença as próximas férias. E a partir do dia 26 de dezembro, passa a contar um novo período que vai se encerrar em dia 25 de dezembro do próximo ano. Então, ele tem mais saldo do que o que eu efetivamente estou dando de férias para ele. Agora, um empregado admitido dia 26 de outubro, com a mesma situação de férias, no momento que eu for ceder essas férias para ele, ele tem só 5 dias de direito. Então, a gente não pode antecipar esse período para ele. O que a gente faz? A mesma coisa, a gente encerra. Ele vai ter um período aquisitivo que antes iria de 26 de outubro a 25 de outubro,
passa a ser de 26 de outubro a 25 de dezembro. Nós vamos dar 5 dias de férias para ele e os outros 5 das férias coletivas vão ser licença remunerada, porque ele não pode voltar antes que o resto da empresa, porque a empresa toda está de férias, ou todo aquele setor dele, né, aquele grupo de empregados que a gente comunicou o Ministério do Trabalho ao sindicato, todo ele está de férias. Então ele não volta antes, ele continua tendo os 10 dias. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pagar, o pagamento ele é igual das férias individuais, nós vamos pagar com todas as médias, com o adicional de 1/3, calcular imposto de renda, calcular INSS, tudo normal. Só que se eu dei férias dia 26, então eu pego 26, 7, 8, 9, 30. Então em 30 de dezembro ele vai encerrar essas férias dele, é o que vai estar pagando no recibo, e a partir do dia 31 de dezembro nós começamos a pagar licença remunerada. Então, em dezembro ele vai ter 1 dia de licença remunerada e no mês de janeiro, 4 dias de licença remunerada e 26 dias de trabalho. Então, os outros empregados que já tinham mais que 10 dias ou 10 dias, né, completos naquele momento, eles vão ter férias de 26 de dezembro até o dia 4 de janeiro. Então, no mês de janeiro, 4 dias de férias, 26 de trabalho, né? Mas o empregado que está com menos dias, como esse nosso exemplo dos 5, ele vai ter 0 dias de férias em janeiro, 4 dias de licença remunerada e 26 dias de trabalho, ou 27, como disse, se ele for horista. A licença remunerada, ela é só o salário. Então, assim, salário e alguma coisa que ele possa ter, como uma insalubridade ou uma periculosidade, enfim, porque ele não perde durante esse período. Além desse pagamento todo de férias, também é possível de que 1/3 do período cedido de férias seja convertido em abono pecuniário, desde que isso seja objeto de acordo ou convenção coletiva. Então, assim, é possível sim, mas diferente da individual, em que o empregado solicita lá com 15 dias de antecedência ao término, né, do período aquisitivo, no caso das férias coletivas, depende de um acordo com o sindicato. Então, muito cuidado quando vocês forem dar férias coletivas dentro das suas empresas, porque qualquer coisa que esteja fora, né, da regra das férias coletivas pode desenquadrar essas férias de coletivas e tratar elas como férias individuais. E aí pode ter perdido o prazo de comunicação, porque as férias coletivas a gente comunica com 15 dias, as férias individuais eu preciso de 30 dias. Também pode ter problema com a data de início. Às vezes acontece do Natal, por exemplo, cair numa terça-feira. Eu poderia começar as minhas férias coletivas no dia 24 de dezembro, numa segunda. Numas férias individuais eu não posso começar essas férias nesse dia. Por quê? Porque dia 25 é uma véspera de feriado, é um repouso e eu tenho que começar as minhas férias com 2 dias de antecedência ao meu repouso. Então, assim, são coisas diferentes, elas devem ser tratadas diferentes e elas devem ter os seus devidos cuidados para não se desenquadrar. E aí, RH, mais tranquilo agora? Então, para complementar, nos comentários eu vou deixar alguns materiais extras para ajudar vocês a entenderem melhor sobre férias. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo, nos siga nas redes sociais para ficar sempre acompanhando o que a gente tem de novidade, que eu aguardo vocês. Até a próxima!